Sim, pessoal, então nós temos aqui, dando continuidade ao estudo da geometria, nós já iniciamos na aula passada, fizemos uma abordagem geral do que ponto, reta, plano, segmento de reta, semi-reta, tudo isso daí nós já demos uma geral. Então vamos continuar aqui nossa segunda aula com o pessoal do sexto ano, né, manhã e tarde. Então nós temos aqui a segunda aula, algo bem simples sobre medida de um segmento. Como é que eu posso medir um segmento? Tá? Lembrando que segmento é um trecho da reta. Então, eu quero medir um segmento. Como é, a partir de que momento eu posso medir o segmento? Coloquei uma definição bem simplesinha aqui, depois eu vou colocar das minhas próprias palavras. É um número que se obtém quando o segmento é comparado com outro segmento tomado como padrão. Ora, não entendi, professor. Então, eu quero medir esse segmento, eu preciso ter um segmento padrão. Ora, se eu digo que daqui até aqui eu chamo de N, MN, e ele vale 2 centímetros, então cada partezinha dessa aqui equivale a quanto? Também 2 centímetros. Então eu quero medir esse segmento AF, mas para isso eu tenho que ter a medida desse segmento, que eu estou chamando de segmento padrão. Então eu teria, na verdade, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, que dá quanto? 10. Dá para verificar também que esse segmento AF, na verdade, ele é o quê? Ele é o quíntuplo do segmento MN. E se eu quero determinar, vai ser o quê? 5 vezes o segmento MN. Quanto é o segmento MN? 2. E quanto é 5 vezes 2? 10. Portanto, a medida desse segmento aqui equivale a 10 centímetros. Mas, professor, por que 10 centímetros? Porque eu tomei um segmento padrão. Esse segmento padrão aqui, ele é 2. Sempre vai ser 2? Não, pessoal. Esse segmento padrão, ele pode ser 2, 3, é aquilo que a tua questão estiver determinando. Então, eu coloquei como 2 centímetros. Então, seria 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, que dá quanto? 10 centímetros. Mas tu não vai ficar somando 2 mais 2 mais 2 mais 2. Tu vai verificar que, na verdade, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 medidas MN. Ou então, 5 vezes a medida padrão, que é 2. Então, 5 vezes 2 dá 10 centímetros. Beleza? Então, medida de um segmento, ele é medido a partir de um segmento padrão. E logo em seguida vem a definição de segmentos congruentes. O que é algo congruente? Igual. Tá? Eu tenho, por exemplo, que eu quero verificar se esses dois segmentos, segmento CD e o segmento RS, se eles são congruentes. Ora, se eles apresentarem as mesmas medidas, então eu posso afirmar que eles são congruentes. Por exemplo, daqui até aqui, dessa ponta a essa ponta, né? 3. E se eu digo que a mesma coisa daqui até aqui também é 3, então esses segmentos são classificados como segmentos congruentes. Ou seja, eu posso concluir que o segmento CD, ele é congruente ao segmento RS, que nós representamos com esse símbolo aí. Esse símbolo é o símbolo de congruência. Mas, quando se fala em congruência, você pode supostamente tirar esse símbolozinho aí. O certo é você colocar isso daqui porque representa congruência ou igual. Tudo ok? Beleza? Depois disso a gente pode definir, pode verificar aqui a definição de ângulo. O que é um ângulo? Professor, o que é um ângulo? Ora, pessoal, ângulo na verdade é uma região, é um espaço, tá? Esse ângulo aqui eu chamei de ângulo alfa. Por que isso daí é um ângulo? Porque ele é um espaço que está sendo formado pela semirreta OA e pela semirreta OB. Lembra que quando nós estudamos semirreta, nós vimos que esse símbolo aqui é de semirreta. Então eu tenho uma semirreta OA que forma o lado OA. E eu tenho a semirreta OB, que forma esse outro lado
de quem? Do meu ângulo. E tenho a origem. Então, é uma região localizada entre duas semi-retas de mesma origem. Eu estou chamando O de origem. Então, esse elemento aqui nós podemos representar como? Eu tenho o ângulo AOB, que eu estou chamando de ângulo AOB, porque esse símbolo aqui representa que o ângulo está sendo formado nessa letra. No caso, sempre vai ser O aí? Não sempre vai. Pode ser M, pode ser P, pode ser Q. Só está dizendo que o ângulo está sendo formado em O. Então, eu tenho ângulo AOB ou o ângulo BOA. Ok? Então, nós temos aqui, na verdade, como medir um segmento? A partir de um segmento padrão. O que são segmentos congruentes? São segmentos iguais. E o que é um ângulo? É uma região localizada, tá aqui ó, uma região localizada entre duas semi-retas de mesma origem, que no caso nós vimos na aula passada que essa letra aqui é um alfa, uma letra grega chamada de alfa. Então eu tenho um ângulo alfa. Sempre vai ser o ângulo alfa? Não. Pode ser ângulo alfa, beta, zeta, eta, ângulo M, ângulo N, não interessa, tá? O importante é que você saiba que ângulo é uma região localizada entre duas semi-retas de mesma origem. Essa semi-reta A forma esse lado e essa semi-reta OB forma esse outro lado do ângulo, ok? Daqui a pouco nós vamos verificar como é que eu posso medir um ângulo. Aí eu já vou pedir para você ir aí na sua bagulhada e pegar um elemento muito importante chamado de transferidor. Eu vou dar um tempinho para você ir lá pegar o seu transferidor, depois eu vou ensinar você como calcular ou como determinar a medida de um ângulo usando um instrumento bem simples chamado de transferidor, ok? Vá lá pegar nas suas coisas o seu transferidor. Enquanto isso, também eu vou pegar o meu transferidor para mostrar para você como é que nós determinamos a medida de um ângulo, ok? Vai lá rápido, jogo rápido, né? Vai embora, beleza? Sim, então vamos lá, pessoal. Então nós temos aqui a continuidade que eu disse para vocês na aula passada, né? Que nós estaríamos ensinando como medir um ângulo. Eu utilizo, na verdade, um instrumento chamado de transferidor. Existem dois tipos de transferidores. Nós temos esse modelo aqui, que é 360 graus, e nós temos esse outro modelo aqui também, que é 180 graus ou meia volta. Eu estou aqui com o de 360 graus. Elementos do transferidor. Nós temos esses três elementos. Nós temos o limbo, que é essa parte superior, onde vai estar representando lá os números. Nós temos a linha de fé. Essa linha de fé é muito importante quando nós formos medir o ângulo propriamente. E nós temos o centro, que também vai ser muito importante, ok? Então, transferidor é um instrumento utilizado para medir o ângulo. Tipo de transferidores, um de 360, que é esse daqui, e tem um de 180, que é o de meia volta. Os elementos do transferidor: limbo, linha de fé e centro. Isso tudo está lá, se você tiver com o seu livro em mãos, dá para ir sendo observado, sem problema nenhum. Mas, normalmente, o problema do aluno é aqui. Como medir um ângulo? Quando eu estava trabalhando lá com as crianças do 5º ano, eu ensinei como medir um ângulo. E você precisa de quê para medir um ângulo? Você precisa, na verdade, desses dois elementos aqui. Como? O que fazer? Você tem que pegar o centro e fazer coincidir com o vértice, tá? Então, tu vai pegar o centro, eu já até dei uma adiantadazinha aqui, você vai pegar o centro, que é o centro. O centro do transferidor está aqui, foi o que acabamos de ver. Eu pego o centro, tá? Tá aqui, olha, eu tenho um ângulo aqui, vamos imaginar que eu não saiba quanto é esse ângulo. O que eu vou fazer? Eu pego o centro e faço coincidir com a minha linha de fé. Não esquecendo que a linha de fé ela vai bater em 180, ou para a tua direita ou para a tua esquerda.
tá? Então, coincidiu essa outra semi-reta aqui é que vai mostrar quanto que o ângulo mede. No caso aqui, essa outra semi-reta está mostrando que esse ângulo está apontando para a medida de 60 graus. Então, esse ângulo aqui, logicamente, vai corresponder a 60 graus. Recapitulando, como medir o ângulo? Eu vou precisar disso daqui, ó. Centro coincidir com o vértice e depois a graduação do limo vai corresponder ao outro lado do ângulo, indicando a medida, tá? Então, nós temos medida, não é medida, medida, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Por exemplo, fazendo uso do transferidor, determine a medida de cada ângulo. O que é que eu vou fazer? Recapitulando, vou pegar o centro do meu transferidor, fazer coincidir com o vértice, alinhando com 180, a outra semi-reta é que vai me mostrar quanto vale o ângulo, ok? Então, como a outra semi-reta está apontando para o número 60, então esse ângulo é 60 graus. Eu posso também apresentar outros exemplos. Por exemplo, professor, todos os ângulos vão ser 160 graus? Não, logicamente que não. Então eu tenho, por exemplo, aqui, ó, exemplo A, exemplo B. Eu quero saber quanto esse ângulo mede. Professor, o senhor já está inventando. Não estou inventando não, eu vou precisar disso daqui. O que é que eu vou fazer? Vou pegar o meu transferidor, faço coincidir aqui, alinho, vou alinhar com 180, está aqui 180, que é a minha linha de fé. Está aqui, ó, já fiz coincidir, e agora ele vai apontar. Ele está apontando aqui, essa semi-reta está apontando para 120, então esse ângulo aqui corresponde a 120 graus. Normalmente vocês se enrolam com que modelo de ângulo? Com esse daqui, ó. Tá aqui, ó. Como medir esse ângulo? Não esquecendo que isso daqui são semi-retas. Então eu tenho aqui, ó. Isso são semi-retas. Nós vimos a definição, que o ângulo é uma região localizada entre duas semi-retas de mesma origem. Então eu posso ter esse ângulo. Pensa num ângulozinho chato de medir esse ângulo. Muita gente se bate, sabe por quê? Porque não vai saber usar. Mas se ele lembrar disso daqui, acabou. Por quê? Centro coincidindo com o vértice. Está aqui, ó. Centro coincidindo com o vértice. Vou alinhar com a minha linha de fé. Está aqui, ó. 180. Eu venho aqui e vejo a outra semi-reta. Está apontando para onde? 50. Se essa semi-reta está apontando para o número 50, eu venho e coloco 50 graus. Pronto, acabou. Então vamos verificar isso daqui. Normalmente o aluno sente dificuldade com esse exemplo. Mas eu poderia ter um outro. Pessoal, dá um outro exemplo aí. Eu posso colocar, por exemplo, isso daqui, ó. E esse daqui? Ah, esse daqui é o mais fácil de todos. Por que eu digo que ele é mais fácil? Porque esse daqui é clássico. Esse daqui é um ângulo reto. O ângulo reto mede 90 graus. Ora, tá aqui, ó. Se eu quiser medir, tá aqui. Alinhei, pronto, tá aqui, ó. 90 graus. Então, essa medida aqui, quanto é? É uma medida de 90 graus. Aí você vê aí nas páginas seguintes, atividades relacionadas à medida de ângulos. Então, o que é que você vai fazer? Não esquece, termina a aula, você vai fazer seu dever. Termina uma aula, você vai fazendo seu dever. Porque vai ter uma aula que a gente vai fazer só resolução de exercício. Quer ver? Por exemplo, você terminou aqui, olha, página 16, do transferidor, como fazer, tá aqui a atividade, página 17, ó. Usando o transferidor, determine a medida de cada ângulo. Pronto, tu já sabe. O que é que tu vais fazer? Pega o centro do transferidor, coincide lá com o vértice,
alinha no 180 que você vai achar, olha. Se você vai pegar, por exemplo, A, B, C, D, aí não tem segredo nenhum, tá bom? Assim como na página 18, tem lá em cima, né? Ainda com o auxílio do transferidor, desenhe ângulo com as medidas indicadas. Aí, meu amigo, você vai partir já para uma outra ideia. É para você já formar ângulos utilizando o transferidor. Como é que eu posso fazer? Também bem simples, tá? Eu posso simplesmente fazer o seguinte, como a aula está praticamente, eu quero construir ângulos de 60 graus. Como construir um ângulo? Aqui, ó, como construir ângulo. Ora, para eu construir um ângulo, eu vou precisar de algumas coisas. Primeiro, você vai formar de uma semirreta. Então, a primeira coisa que você vai fazer é isso, fazer uma semirreta. Depois, o que é que você vai fazer? Você faz uma semirreta e depois você utiliza o quê? O seu transferidor. Depois, faz o uso do transferidor conforme nós vimos. Por exemplo, você pode ter aqui um exemplo 1. Construa um ângulo de 60 graus. Construa um ângulo de 60 graus fazendo o uso do transferidor. Bem simples. Não tem segredo nenhum. Vamos ver? O que é que eu tenho que fazer primeiro? Faço uma semirreta. Uma semirreta qualquer. Tá aqui, ó. Tá aqui uma semirreta. Por exemplo, ok? Depois eu pego o meu transferidor e vou medir aqui, olha. Medi aqui, alinhei. Veja onde está 60 graus. Está aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Faço um pontozinho aqui. E depois eu traço. Pego lá uma régua e traço por esse ponto. Pronto. Construí o meu ângulo de 60 graus. Vamos recapitular de novo? Como construir um ângulo? Que a primeira coisa, eu faço uma semirreta qualquer. Depois que eu faço uma semirreta, pego o meu transferidor, marco aqui, alinho com a linha de fé. Aqui vai para onde apontar, não quero 60, eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60. Faço um pontinho, traço uma semirreta, lembrando que um ângulo é formado por duas semirretas, e pronto. Se eu quero, por exemplo, fazer um outro ângulo qualquer, vou adotar a mesma coisa. O que é que eu vou fazer? No exemplo 2. Agora eu quero um ângulo, construir um ângulo de 130 graus. De que eu preciso? Primeiro, de uma semirreta. Faço uma semirreta qualquer. Tá aqui, ó. Pronto, já fiz a semirreta. Agora, eu vou pegar o quê? O alinhamento. Pego o centro do meu transferidor. Alinho com 180. Aí eu vou contar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Faço um pontozinho aqui na parte externa, uno essas duas, traço uma semirreta aqui, pronto, ajeita aqui, está construído o meu ângulo de 130 graus
utilizando o meu transferidor. Então eu preciso disso daqui, dessas duas formas, com esses dois elementos aqui, eu faço qualquer ângulo. Seja de 60, seja de 130, seja de 40 graus, eu preciso. Traço uma semi-reta primeiro, depois eu uso o transferidor, colocando a origem dele aqui no centro, alinho com 180 e vejo aquilo que eu quero. Eu olho para a parte de cima, se eu quero 60 graus, olho lá, marco um pontinho fora desse transferidor, traço uma semi-reta, passando pela origem, e eu já construí o meu ângulo, ok? Lá na página seguinte também vocês vão trabalhar isso. Página 18, questão 2 lá de cima. Ali, ó. Ainda com o auxílio do transferidor, desenhe ângulos com as medidas indicadas. Aí ele pede de 120, inclusive está aqui um 130, um exemplo, 85 e 170 graus. Mesma ideia. Eu preciso desses dois elementos para construir qualquer ângulo. Agora cabe a você trabalhar as atividades, porque na próxima aula a gente já resolve algumas questões já dessa parte todinha de ângulo e dá continuidade aqui à classificação dos ângulos, os tipos de ângulos que existem, ok? Beleza? Faça bom aproveito dessa aula. Por quê? Porque só assim que a gente, enquanto tiver nesse problema da pandemia, a gente vai estar se encontrando dessa forma. É o que eu posso fazer para vocês, é o que a escola pode fazer para vocês, para poder dar uma ajuda nesse momento. Tá? Então, vá fazer suas atividades. Não esqueça de fazer as atividades. Abraço e para alguns, bom dia, para outros, boa tarde.